Muito bem. Antes de mais nada, bom dia a todos, bom dia aos novos, se é que os há. Acho que você é novo, né? Desculpem o atraso. E vocês, quem aqui tem algum problema respiratório e teria dificuldade se eu fumasse um cigarro? Todo mundo aceita? Tá, então beleza. Olha só, um visitante simpático. Muito bem, então vocês vão assistir hoje a um combate épico, né? Que é o pintinho tendo que vencer a resistência do ovo, que é a filosofia tendo que, né, partir do zero, né, e começar a criar todo um sistema próprio, né, que lhe permita funcionar, que ela não tem isso, né, no primeiro momento. A maior parte de vocês lembra da descrição que eu fiz do sistema panteísta como um sistema em cascas de ovo, né, em que a substância divina está presente de A até Z, do começo até o fim, né? Ora bem, isso impossibilitaria qualquer estudo, qualquer conhecimento ou qualquer teoria filosófica propriamente dita. Por qual razão? Isso, exatamente, né? Se Deus é tudo e tudo é Deus, você tem uma coisa única, ergo Deus é bom e mal ao mesmo tempo, feio e bonito ao mesmo tempo, etc, etc. Resultado, não há princípio da não contradição, resultado, você não tem condições de raciocinar, você funciona com a imaginação, por definição, né? A imaginação simbólica, e não funciona por meio da razão. Ora bem, então ponha-se nessa situação mentalmente, né? O que os primeiros pré-socráticos começam a fazer? Aplicar a razão nessa mística. Isso, exatamente. Dentro do sistema panteísta, todas as respostas necessariamente têm que vir do alto, entre parênteses, entre aspas, né? Tem que vir de alguma forma superior, né, de conhecimento. O que eles começam a fazer é um empreendimento extremamente ousado de perguntar-se o que é essa substância divina, né? O que é isso a que eles chamam de arché, origem, né? Princípio, aquilo que está na base de todas as coisas, né? E essa pergunta, formulá-la de uma maneira em termos, digamos assim, de conhecimento comum. Ou seja, né, eles partem do princípio de que é possível conhecer. Primeiro princípio básico, né, de que partem e que introduzem de certa forma, né? Se vocês leem dos pré-socráticos, não nos chegou nenhuma única obra completa, só chegaram fragmentos, né, que estão reunidos, sobretudo, para variar, por um alemão ou uma dupla de alemães,
no chamado Diels-Krantz, né? Diels como D-I-E-L-S, né? Tracinho Krantz, K-R-A-N-Z, né? O Diels-Krantz reúne a maior parte possível, digamos, o maior número possível de fragmentos pré-socráticos que aparecem em outras obras, por exemplo, nas de Aristóteles, que geralmente faz, como bom cientista, uma espécie de revisão prévia da matéria, né, antes de estudar um assunto. Ou citados por Platão, ou citados por profetas, ou citados por padres da igreja, ou citados por quem for, né? Por outros filósofos, ou até gravados em pedra em algum canto, né? Então vamos começar, ele não começa na sequência tradicional, vamos começar pela sequência tradicional, né? Que é Tales, engraçado que isso está numa confusão. Muito bem. Reparem, antes de mais nada, né, que não existe nesse momento distinção entre símbolo e conceito, tá? Portanto, quer dizer, tudo o que eles dirão é ao mesmo tempo simbólico, ao mesmo tempo literal, né? Oscila, tem esse significado. Tales diz que arché consiste na nenhum de vocês se lembra disso? Eu me lembro, Tales, ele diz que a água está na origem de todas as coisas. Isso. É uma expressão muito poética, de uma tentativa racional de uma explicação das origens, mas ela é muito poética, é hiperbólica, não tem... Isso, exatamente, né? Mas ao mesmo tempo, quer dizer, você tem que levar em conta a dupla natureza dessas afirmações, né? Tales é de onde? Mileto. Onde está Mileto? Está na Itália? Não, Ásia Menor, na atual Turquia asiática, né? Situado numa península ao sul de Éfeso. Éfeso fica de um lado da península, Mileto fica situada do outro lado da península. É uma cidade costeira. Portanto, quer dizer, o que o Tales vê todos os dias? Mar. Né? E que imagem melhor da divindade ou da substância divina do que esse mar que é constantemente mutável, constantemente tal, em que as coisas se formam ondas que depois se desfazem, ondas que num certo sentido parecem, né, ter realidade, mas no fim das contas não tem uma realidade própria, né?
as ondas assemelham seres, né? Assemelham-se a alguma coisa, né? Os gregos gostam de ver nelas cavalos em carga, né? De uma cavalaria, né? Enfim, ao mesmo tempo, né? Você pega uma laranja e espreme e sai água. Você pega um melão e espreme e sai água. Você pega madeira e queima e o que sai? Água, antes de mais nada. A fumaça é o quê? Vapor. Vapor de água com partículas sólidas de carvão em suspensão, né? Se você, portanto, queimar madeira e colocar um anteparo em cima, frio, né? Isso aí vai se consolidar em água suja, né? Do mar vem o quê? Peixes, estrelas do mar, que mais? Pepinos do mar, e outras, todos os seres que caranguejos, camarões, etc e tal, né? Ou seja, quer dizer, num certo sentido, como primeira aproximação, está interessante, né? Parece realmente que a água permeia ou está, ou de certa forma origina, ou de alguma maneira, né, simboliza, representa, ou ainda, né, de outra forma, é todas as coisas. Tudo bem? Ok. Segunda. Segundo Tales, é o considerado por isso mesmo pai da filosofia, né? Desde então, dois comentários divertidos, né? Dizem que um dia estava olhando para as estrelas e meditando sobre elas e caiu num buraco. Aí teve que gritar por socorro, apareceu uma escrava e a escrava o tirou enquanto ficava tirando o barato dele, né? Tá vendo? Olha para as estrelas e não consegue nem evitar um buraco, né? Trouxa mesmo. Esses filósofos não servem para nada de prático, etc e tal, né? Mais ou menos a concepção que se continua a ter hoje. Não mudou muito. Aí o Tales ficou bravo, né? E fez o seguinte: comprou numa época de baixa de moagem, né? Comprou todos os moinhos de azeitona, porque a azeitona precisa ser moída, espremida para tirar o óleo, né? Com aquela semente dura, que nem pedra que ela tem, é um trabalho razoável, né? Então ele comprou todas as moedoras da região, né? E aí, ano seguinte, né, vem os que tinham tido uma colheita agora nesse ano melhor de azeitonas, né, e vinham moer, né? E aí o moinho lhes diziam: olha, o preço é tanto. Não, mas isso é muito mais caro do que era antes e não sei o que e tal, né? Vai no outro. Aí iam no vizinho e o preço era o mesmo, iam no outro e o preço era o mesmo, etc e tal, né? Ou seja, Tales inventou o monopólio, e com isso ficou rico, porque todo mundo era obrigado a moer com ele, né? Não só ficou rico, como ainda por cima se vingou da escrava e ele disse: tá vendo como os filósofos servem para alguma coisa, né? E por fim tornou-se um prefeito da cidade, essas coisas, dignitário, né? Muito bem. Ok.
Agora, o segundo, né, Anaximandro. O princípio dos seres, disse ele, que era o ilimitado, pois onde a geração para os seres e para onde também é corrupção e é para onde também a corrupção se gera segundo o necessário, pois concedem eles mesmos justiça e deferência uns aos outros pela injustiça, segundo a ordenação do tempo. Já traduziremos isso, né? Esta natureza do ilimitado, ele diz que é sem idade e sem velhice, imortal e imperecível, né? Não estou citando as fontes de cada caso, né? Num caso é Simplício, no outro Hipólito, no outro Aristóteles, né? O que o Anaximandro tem na frente? Anaximandro também é de Mileto. A teoria de Tales, evidentemente, é legal, mas ao mesmo tempo claramente não pode ser a água, né? O arché, a substância divina, né? Então Anaximandro vai cair para o apeiron, né? O sem limites, o ilimitado, né? Onde ele vê o sem limites e o ilimitado? Não. No oleiro. Vocês já foram a uma olaria não de tijolo, mas de vaso, né? É maravilhoso. Eu fui no Belém agora visitar uma, né? Como é que faz o oleiro? Pega o barro, põe no... Pega uma argila que tem que ter a consistência exata. Que mais? Hoje, né? Põe um negócio lá para girar. Põe na roda, que já é dessa época. Em concreto, nessa olaria, o artista, né, fazia questão de que fosse uma roda do sentido tradicional. Isto é, uma roda que ele movia com os pés embaixo, né? Então um círculo embaixo que ele movia com os pés para dar a velocidade correta, e uma roda menor em cima, né? Tal forma que uma velocidade menor embaixo desce velocidade maior em cima e assim por diante, né? Muito bem, e aí ele pega esse pedaço de barro e molda, e a coisa vai tomando forma sobre as suas mãos, né? Ele vai crescendo, vai se formatando, vai se, né? É bonito de ver, né? É extremamente, né, enriquecedor ver o processo do artista nesse caso, né? Muito bem, feito isso, né, separa a peça, queima, etc. e tal, né? Então o barro, num certo sentido, pode tomar todas as formas e, portanto, é ilimitado, né? Mas você vê que o Anaximandro ele já faz o seguinte: ele não diz que é a terra ou o barro, embora isso seja uma ideia que se venha facilmente em consequência, digamos assim, né? Ele diz que é a ilimitação mesmo, né? Reparem como houve um shift para o abstrato, né? É a ilimitação mesmo que constitui a substância divina, tá?
Tudo bem até aqui? Tá. Anaxímenes. O contraído e condensado da matéria, ele diz que é o frio, e o ralo e o frouxo é assim que se expressa, é quente. Como a nossa alma, que é ar, soberanamente nos mantém unidos, assim também todo o cosmo, o sopro e o ar o mantém. Tá? Portanto, quer dizer, que é mais ilimitado ainda e, num certo sentido, parece mais espiritual, segundo o sentido que o Anaximandro tinha, mais do que o bar. O próprio ar. O ar, sim, parece, né? Você quase não, você não o percebe, você não o sente, você não o toca, você não o consegue, né, apalpá-lo, né? De fato, parece que é ele que está em todas as coisas e condensa, rodeia todas as coisas, né? Forma todas as coisas na forma né? Se você aparentemente as nuvens são ar condensado, aparentemente o granizo, portanto o gelo, é ar condensado, né? À primeira vista, portanto o ar preenche melhor as condições de indeterminação do apeiro, né? Muito bem, então seria o ar, né? A seguir vem, né, a seguir vem, vamos pegar uma outra sequência aqui, é bom para citações, mas péssimo para identificar as coisas. Um momentinho só. Agora vamos dar um pulo de Mileto, né, para um cara bem posterior, né, que é o Anaxágoras. Eu estou tirando da sequência tradicional por uma razão própria, né? Anaxágoras já dirá, né, que primeiro que ele forma a chamada teoria dos 4 elementos, né, a partir do que? Dos pensadores anteriores. Quais são os 4 elementos? Água, terra, água e fogo, que vem do Heráclito, já veremos, né? Mas ele percebe uma outra coisa mais importante. Qual? Tudo tem a ver com, mas avançar um pouco na ideia. Ele já viu, tudo tem a ver com tudo. Não sei
Tudo tem a ver com tudo. Mas tudo tem a ver com tudo segundo o quê? Esses elementos. Esses elementos que ele... Não. Segundo um... Quer dizer, o que faz com que as coisas sejam diferentes, sendo elas compostas pelos mesmos elementos? A proporção entre eles. Isso, a proporção, a ratio, como diriam os latinos. E ratio significa razão, exatamente, né? Ou seja, assim como, digamos, a cozinheira faz o bolo, né, com uma determinada proporção de coisas, né, tem que entrar tanto de farinha, tanto de ovo, tanto de leite, tanto tal. Se errar na proporção, a coisa estraga, né? Então, aquilo que subjaz, que é o básico, digamos assim, né, na estrutura do mundo é a proporção, é a ordem, ou a lógica, ou o nous, o espírito, a mente ordenadora, que faz com que todas as coisas sejam claramente proporcionadas, claramente compostas segundo determinadas proporções. Muito bem, isso por sua vez agora, né, vamos pegar esse panorama aqui: Tales, Anaximandro, Anaxímenes e Anaxágoras. O que vocês observam aí? Basicamente a busca do o quê? Primeiro, a busca do o quê, né? E subjacente a ela a convicção de que este o que é o mundo, o que é a substância divina, não há distinção entre Deus e mundo, né? Não há distinção entre símbolo e realidade, né? Então, essa busca do que, seja como for, se faz racionalmente e, portanto, é possível conhecer racionalmente de verdade a estrutura do mundo. Esta convicção é o que faz a filosofia. Isto cria a filosofia, né? Sem isto, não há filosofia. Pode esquecer. Sempre que você desiste de conhecer o mundo de maneira racional, sempre que você remete a um conhecimento superior e inalcançável pelo ser humano, como fazem todos os panteísmos, hinduísmo, budismo e companhia limitada, ou o próprio Islã, né? Sempre que você remete o conhecimento do mundo a Deus e se contenta com a incognoscibilidade deste mundo, você não pode fazer filosofia. Os fideístas também são assim? Os fideístas também são assim, alguns protestantes, etc., né? Ok. Então, o nous, o espírito, a mente, pela primeira vez surgiu esse conceito, né? Por sua vez, né, essa observação de que o universo é composto por número, proporção, lógica, estruturação, né, vai dar no quê? A
a geometria já começa a existir por necessidades práticas. Eu preciso de agrimensura, eu preciso dividir o solo, eu preciso fazer cálculo de quanto é atribuído a cada um. O terreno é irregular, eu preciso fazer, eu preciso que haja uma distribuição justa, então o formato deste terreno tem que ser diferente do formato daquele, mas a área tem que ser igual e assim por diante. Portanto, a geometria já vem sendo desenvolvida, mesmo que de maneira empírica, né? Eu preciso fazer o perímetro das cidades, eu preciso fazer o cálculo, então a geometria já existe de maneira empírica. Agora você pega um pessoal que soma 2 mais 2, geometria e a proporção geral do mundo. Quem são esses? Os pitagóricos. Exatamente, né? Os pitagóricos. Sobre Pitágoras não sabemos quase nada, né? Sobre os pitagóricos em geral sabemos alguma coisa, né? Eles dirão que aquilo que determina a estrutura básica do mundo, né, é o número. As razões entre eles, as relações numéricas. Isso, né? E onde isso você se manifesta da maneira mais clara possível? Mas dentro disso, então, por um lado, geometria, tanto a desenvolvida pelos homens como a medição da realidade externa. Ponto 1, né? Ponto 2. Onde mais há muito número, é fácil de ver o número. Na música, você pega a corda, divide por 2, né? Vê que há uma mudança de som, né? Pega a corda, divide em 3 e há uma mudança de som, né? Divide em 4 e assim por diante. Então você nitidamente, toda música são relações, né? São puras relações numéricas, né? Isso é muito interessante. Daí que surge, por exemplo, a chamada música das esferas, né? Segundo os pitagóricos, o mundo estaria composto por várias esferas, modelo em cebola, né? E a relação das esferas produziria uma música celestial, uma música do mundo, né? Que é extremamente interessante. Daqui a pouco eu mostro uma versão bem mais moderna disto. É o Tolkien? Não, o Tolkien, por exemplo, retoma essa ideia ao fazer a criação pela música no primeiro capítulo do Silmarillion, né? Que, portanto, tem muito mais raiz do que a gente pensava. Onde mais há regularidades claramente observáveis? Geometria, música. Própria natureza. Mas onde na natureza? Nas colheitas. As colheitas que, por sua vez, revelam o quê? Periodicidade. Periodicidade, que por sua vez revelam ciclos, que por sua vez revelam regularidades estelares astronômicas. A astronomia é outro campo, né? De fato, também isso tem uma longa tradição pré-pitagórica, né? Quer dizer, Stonehenge, em geral, os templos têm, entre outras coisas, a finalidade
de serem observatórios astronômicos, né? Por quê? Porque isso permite calcular o movimento do Sol, o movimento do tal, prever as épocas do ano, quando vão começar, quando vão terminar, fazer previsão de eclipses, que afinal de contas parecem o fim do mundo, pelo menos por um tempo, né? Etc, 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 etc. Né? Portanto, a terceira grande área dos pitagóricos é geometria, música e astronomia, né? Está se parecendo com o que isso aí? O trivium. Melhor, o quadrivium ainda incompleto, né? Mas também se vê que o quadrivium não surgiu do nada, né? Os pitagóricos formam uma espécie de seita secreta. Não é raro esse tipo de fenômeno na história da humanidade. Por exemplo, na África, né, o conhecimento do trabalho do ferro, né, o trabalho de ferreiro, é reservado a seitas secretas e passado de pai para filho e codificado de forma poética, né? Tal forma que os não iniciados não entendam o que se deve fazer. Exatamente a mesma coisa vai se repetir mais tarde com os alquimistas, né? Isso tem um problema de uma questão no caso dos ferreiros, né, e em parte dos alquimistas, pelo menos na mente deles, é uma ideia de poder. Saber é poder. Ter o conhecimento, a tecnologia é poder, como diria o Sarney, né? Agora, isso, beleza, né? Por outro lado, quer dizer, uma coisa que é típica também é o seguinte, né? Ter o conhecimento profundo da natureza real das coisas te permitiria dominar a natureza e dominar a chave da natureza. Num certo sentido, como não estão separadas divindade e natureza, permite dominar a Deus. É quase uma forma de magia, né? A Cabala vai repetir isso, né? Também com numerologia, também com, de certa forma, com a tentativa de chegar ao número do verdadeiro nome de Deus. E chegando ao número do verdadeiro nome de Deus, você teria o controle sobre a divindade, porque saber o nome é controlar, né? Você está numa multidão, me aconteceu várias vezes, né? Especialmente no Nordeste, é curioso, né? Está numa multidão e alguém chama Henrique, né? O que eu faço? Se volta imediatamente, né? Ou seja, e não era comigo, evidentemente. Mas seja como for, quer dizer, ter o nome, né, significa um certo grau de domínio. Na luta do anjo de Jacó, né? Uhum. Com o anjo tem mais ou menos essa ideia, porque o Jacó pergunta o nome. Sim. E ele fala, não. Sim. Não o anjo não revela, exatamente isso. Em compensação, o anjo dá um nome novo a Jacó. Dá-lhe o nome de Israel, né? Adão tem que dar o nome às coisas, etc. E tal. Bom, mas isso já, enfim, vai mais longe do que o que nos interessa. Ou seja,
os pitagóricos formam uma seita, né, de iniciados, uma seita mística, que não é que cultue o número, mas que cultua as matemáticas para tentar conhecer o segredo do mundo e, portanto, a chave interna pela qual se consegue chegar lá, né? O típico dos pitagóricos quer dizer, num certo sentido, portanto, eles formam uma seita gnóstica, né? A redenção e o domínio do mundo através do conhecimento, que é a essência do gnosticismo, né? Platão provavelmente foi pitagórico, né? O que não significa que ele não visse que até certo ponto, né, isso era interessante, mas depois abandonasse e se dedicasse a uma filosofia mais ampla, né? Ele foi pitagórico porque ele pertenceu à seita ou porque ele... Porque pertenceu à seita, provavelmente, né? Agora, isso está muito longe da realidade, não? Eu vou apresentar para vocês uma transformação. Vocês viram vocês ouviram falar da descoberta do bóson de Higgs, que seria a partícula mais fundamental de todas as mais fundamentais do universo, até que se encontre outra mais fundamental ainda, certo? Né? Por isso é chamada partícula de Deus. Uma das coisas que se fizeram ao analisar as propriedades, etc. e tal, e como chegar a obter, etc., foi musicar, né, as colisões que formam o bóson de Higgs. Vou tocar isso para vocês. Espero que... Querem ouvir de novo? Não, não vale a pena, né? O que isso significa? Que há uma harmonia, que há relações para que essa partícula se manifeste. Que de certa forma há algo de verdade, né, nos pitagóricos, no sentido de que sim, a estrutura do universo é profundamente matemática e poderia ser representada de maneira musical, né? E isso se reflete, por exemplo, nas harmonias cerebrais. A coordenação de um movimento, como andar, por exemplo, ou de qualquer outro movimento, poderia ser musicada tranquilamente, sem dificuldades. E a mesma coisa se dá em praticamente todas as áreas. Você poderia representar o universo como música, né? E nesse sentido eles têm razão. Muito bem, agora vamos ao Heráclito de Éfeso, que é o quarto efesiano, né, da Ásia Menor.
e que completa, na verdade, a teoria, né, do Nous, né? Com Éfeso e Parmênides, a gente mais ou menos, depois a gente menciona rapidamente os atomistas e pronto, né? E aí encerramos a parte dos pré-socráticos, né? O Heráclito é um homem muito pouco entendido e muito pouco estudado, na verdade, embora quase todo mundo se refira a ele. Hegel diz que voltou a Heráclito para entender a sua própria teoria. O Marx diz que voltou a Heráclito para, né? E, em geral, né, qual é a ideia do Heráclito que vocês têm? Isso, pantarei, né? Tudo flui. O mundo é um fluxo permanente. Tudo bem? Essa é a ideia, não é? É verdadeira? Portanto, Heráclito levanta pela primeira vez essa observação do devir das coisas, do devir do universo, né? Mas é só isso? Reparem, deste logos, sendo sempre os homens, se tornam descompassados, quer antes de ouvir, quer logo tenham ouvido. Pois tornando-se todas as coisas segundo esse logos, a inexperientes se assemelham, embora experimentando-se em palavras e ações, tais quais eu discorro segundo a natureza, seguindo cada coisa, e explicando como se comporta. Aos outros homens escapa quanto fazem despertos, tal como esquecem como fazem dormindo. Não é à toa que ele é conhecido como obscuro e melancólico. Em geral, o seu estilo é extremamente arrevesado e difícil de compreensão. Mas apareceu, se vocês repararem bem, uma palavra extremamente importante aqui. Qual? Uma palavra que vai fazer uma carreira absolutamente ímpar. A palavra logos. Logos. O que é o logos? Seria um princípio estruturante racional, digamos, a origem, aquilo Por que quê? gera a razão. Isso, exatamente. O logos é a palavra, primeiro sentido. A palavra tal como aquilo que vocês ouvem, que vocês me ouvem pronunciando, né? Primeiro sentido, mais prático e elementar é esse, né? Segundo sentido, né, é a palavra antes de ter sido pronunciada, porque antes de eu falar, o que foi necessário que acontecesse? Se elaborasse cognitivamente antes de falar. Exato. Primeiro eu tive que pensar essas palavras e escolhê-las, né? Portanto, implica uma dupla ação, uma ação do nous, mental, né? E uma ação da vontade, né? Que é nova. A vontade até agora ninguém tinha falado, né? Terceiro,
De onde vêm as palavras? Lembrem-se do que nós acabamos de falar sobre a importância do nome. De onde vem a palavra? Como é que eu chamo isto? Computador. Por aí eu chamo de computador. Eu desse nome é o brasileiro. Certo, mas Remete a uma função que ele desempenha. que ele desempenha o exército, exatamente, né? Você, como é que se chama mesmo? Não, o rapazinho aqui na frente. Gabriel. É? Gabriel. Gabriel, por quê? Minha mãe diz assim. E como é que eu fico sabendo? Que eu te contei. Foi você que me falou, né? Portanto, quer dizer, as palavras, num certo sentido, vêm de fora, mas elas vêm de fora já prontas. Terceiro sentido, né? A palavra está na coisa. Para estar na coisa, o que é necessário? O Gabriel já disse. Por que ele se chama Gabriel? Que alguém tenha colocado esse nome. Porque alguém pôs a palavra nas coisas. Certo? Isso é muito bom quando portanto, há um aspecto convencional da palavra. Mas a palavra idealmente não representa a realidade da coisa. Né? Eu tinha um amigo que era universalmente conhecido por Banana. Ninguém sabia qual era o nome dele, né? Era o Banana. O Banana. Banana para cá, banana para lá, banana isso, banana aquilo e tal, né? Aí um outro, um dia, né, precisava saber a matéria que ia cair numa prova. E o único que sabia era o Banana, né, que tinha estado na aula correspondentes e estava por dentro do que acontecia, né? E aí ele vai e procura, né, telefona para todos os colegas, todo mundo, para ver se ele descobre alguém que saiba o verdadeiro nome do Banana, porque afinal de contas ele não pode ligar para a casa do Banana, né, e perguntar para o pai ou para a mãe: o Banana está, por favor, né? Não é? Aí tudo bem, então descobriu que o nome do Banana era, depois de longas pesquisas, praticamente o dia inteiro telefonando, tinha uma menina, como sempre, que sabia o verdadeiro nome do Banana, que era Fernando, né? Aí tá bom, então ele ligou lá para a casa do pai, né? Dos pais do Banana e tal, e pergunta: por favor, boa tarde e tal. Aí o outro responde: boa tarde, tal. O senhor é o pai do Fernando? Sou, sim. O senhor poderia chamá-lo para mim, por favor? Eu precisava conversar com ele, precisava de uma informação e tal, né? Aí ele ouve: não, tudo bem, não tem problema, tal, né? Ô Banana! Ou seja, até o pai chamava de Banana. Por alguma razão, né? Portanto, na realidade estrutural do cara se refletia isso, era inevitável, digamos assim. Os apelidos, num certo sentido, às vezes pegam melhor do que o nome, porque os apelidos refletem a autêntica natureza do cara. Portanto, a palavra não só é convencional, como está, em princípio, ou idealmente, né, na estrutura real das coisas. Né? Lembrem-se, primeiro papel de Adão é dar nome às coisas. Né? Né, estando na estrutura real das coisas, ela tem que ter vindo de onde?
fora também. De fora também, ou seja, mas quem deu o nome inicial às Essa coisas? coisa tem que ter sido pensada por Seria- alguém, por um criador. Isso. O Logos. Não, porque o homem, num certo sentido, quando chama banana de banana, só está refletindo a realidade. Né? Vocês têm a diferença entre as palavras que acertam a natureza da coisa e as palavras que são meramente convencionais. Né? Computador acertava há uns anos atrás a natureza do computador. Hoje em dia já não, porque o computador faz muito mais do que computar, calcular. Né? Somar 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então a própria substância, ou o próprio ser, revela quem ele é. Quem ele é, exatamente, essa é a experiência que a gente tem, ou não. De certa maneira, sim. Né? Isto aqui é o quê? Cadeira. Como é que você sabe? Me disseram. Te disseram, só isso? Bom, eu usei. Isso. Você não reconhece uma cadeira quando, a partir do zero, sem que ninguém te tenha dito isso é uma cadeira? Sim. Como é que você reconhece? O conceito de cadeira. Está na estrutura dela, o projeto dela diz que ela é uma cadeira. Entende? Tem estrutura assentatória, tem estrutura encostatória, tem estrutura para repouso dos braços, coisas que têm uma estrutura assentatória, reclinatória e do repouso dos braços a gente chama de cadeira. O repouso dos braços é opcional, pode ficar aí fora, mas se ela não tiver a estrutura encostatória, ela é o quê? Um banco. Se ela só tiver a estrutura sentatória, é um banco. Certo? E assim por diante. Muito bem. Ou seja, há um projeto nas coisas, né, que a palavra idealmente capta. Esse projeto também é de logos, o logos estruturante do universo, portanto, logos é palavra, operação mental, né? Estrutura, projeto estruturante do universo. 3 sentidos do logos. Quarto sentido e último. O projeto tem que ter sido posto nas coisas, né? O projeto de cadeira tem que ter sido posto na cadeira pelo fabricante de cadeiras. O projeto de pau-ferro, a árvore que tem aqui na frente, tem que ter sido posto no pau-ferro pelo nous, pela mente estruturadora da realidade, né? Então, essa mente estruturadora da realidade é também logos. Portanto, temos 4 significados de logos, que se sobrepõem confusa e indistintamente no uso de Heráclito, mas que serão, com o correr da história, separados. Então, primeira coisa que é extremamente importante, né? É dizer, o logos, o Heráclito pega o nous, né? E mais corretamente lhe dá o nome de logos. E o logos é a estrutura fundamental do universo, né? Repara que ele está tomando há um shift dos pitagóricos para da matemática para a palavra, e a palavra é mais fundamental do que a matemática.
Tanto assim que a matemática não pode funcionar sem palavras, ao passo que a palavra pode funcionar sem matemática, né? Heráclito disse que se a felicidade estivesse nos prazeres do corpo, diríamos felizes os bois quando encontram ervilhas para comer, né? Sobre ética, né? Se todos os seres em fumaça se tornassem, o nariz distinguiria. Ou seja, mesmo que o mundo fosse feito por fumaças, perfumes, cheiros, né, seríamos capazes, haveria distinções entre as coisas reais. A famosa frase: aos que entram nos mesmos rios, outras águas afluem, almas exalam dos úmidos. Muitos não percebem tais coisas. Todos os que as encontram, nem quando ensinados as conhecem, mas a si próprios lhes parecem que as conhecem e percebem. Ou seja, morte é tudo que vemos despertos e tudo que vemos dormindo é sono. Este mundo, o mesmo de todos os seres, nenhum Deus, nenhum homem o fez, mas era. Nenhum Deus, nenhum homem o fez, mas era, e é, e será sempre um fogo vivo, acendendo-se em medidas e apagando-se em medidas. Então, vocês veem nitidamente que eles estão usando, primeiro, a imagem do rio como uma imagem simbólica já mesmo. Ele já consegue, já separa símbolo de conceito. Sim, porque ele chama o mundo, né, de diversas coisas diferentes. Não é que ele acha que todas elas são uma só e a mesma, né? Uma hora usa a imagem da água, do rio, né? Outra hora usa a imagem do fogo. E outra hora ainda usa a imagem da palavra. O que essas coisas todas têm em comum? Pensem. Usem as pequeninas células cinzentas. Elas são sempre mutáveis. Pergunto. Estão sempre mudando? Sim. Olhe para o fogo e veja se você acha duas labaredas iguais. Fogo é fixo e estável? Claro que não. É permanentemente mutável. Sobe e desce, aqui uma labareda, ali outra, uma hora apaga aqui, depois acende ali, etc e tal, né? Ou seja, o fogo é uma imagem da mutabilidade. Por outro lado,
sempre o mesmo fogo. Né? Uma fogueira que você faz é uma mutabilidade constante que ao mesmo tempo permanece sempre a mesma. O rio é fluxo constante que ao mesmo tempo permanece sempre o mesmo. A palavra é mudança constante que, no entanto, permanece sempre a mesma. Então é isso. As três grandes imagens que ele usa, das quais a do verbo ou logos é a mais importante, né? São as imagens da mudança na continuidade. Em geral, ele é entendido como o pai da mudança apenas, o cara que disse que o mundo era mera mudança. Isso é falso, como vocês veem pelos próprios fragmentos dele, né? Para as águas é morte tornar-se água, para a água é morte tornar-se terra, e da terra nasce água e da água alma. Nos mesmos rios entramos e não entramos, somos e não somos. Não compreendem como o divergente consigo mesmo concorda. Essa é extremamente, porque essa explica essa binariedade, né? As pessoas não compreendem como aquilo que é divergente de si mesmo, ou seja, mutável, sempre diferente, né? Concorda consigo mesmo. Resposta: harmonia de tensões contrárias, como de arco e lira. A estrutura do mundo se mantém pelo conflito, pela harmonia, pelo equilíbrio de tensões permanentemente contrárias. Por isso dirá também que o combate de todas as coisas é pai, de todas rei, e uns ele revelou deuses, outros homens, de uns fez escravos, de outros livres. Essa é a harmonia invisível à visível superior, né? Estão iludidos os homens quanto ao conhecimento das coisas visíveis, mais ou menos como Homero, que foi mais sábio de todos os helenos, pois enganaram-no meninos que, matando piolhos, lhe disseram: o que vimos e pegamos é o que largamos, e o que não vimos nem pegamos é o que trazemos conosco. Bom, então a guerra é de todo, a harmonia dos contrários, o conflito, né? É aquilo que harmoniza num todo único coisas que são permanentemente mutáveis, né? Reparem que isto, né, vai dar o quê? Já preparou todo o desenho medieval para a chegada de Sócrates, né? Você preparou todo, exato, né? E de Platão, que usa o método das tensões, o método dialético, que ele entende como método de argumentação, né? Agora, Hegel, quando diz que o real é racional e o racional é real, quando mistura as duas coisas,
ergue precisamente essa ideia do conflito de Heráclito em estrutura do próprio mundo, né? E o seu discípulo da esquerda, Marx, vai dizer o quê? Que o que move o mundo é o luta de classes. É o ódio entre classes. Né? Repara como foi fecundo Heráclito, apesar dos pesares, e como ele é profundo, num certo sentido. Né? Ele é, em geral, né, oposto a Parmênides. Parmênides tem uma única obra conhecida, né, que é um poema, né, também só temos fragmentos desse poema, que eu vou ler da maneira mais completa possível, porque é relativamente fácil, né? As éguas que me levam até onde o coração pede, conduziam-me, pois a multifalente me impeliram, da deusa, que é, por todas as cidades leva o homem que sabe. Por esta eu era levado, por este, muitos sagazes, me levavam as éguas, o carro puxando, e as moças a viagem dirigiam. Essas éguas o levam ao quê? Né? Aonde o coração pede, né? E o coração pede que elas o levem a via multifalente, a via que neste mundo é muito frágil e fraca, né? Da deusa. Que deusa? Athené, deusa da sabedoria, a deusa do conhecimento. O eixo dos miões emitia som de sirene incandescendo, era movido por duplas turbilhonantes rodas de ambos os lados, quando se apressavam a enviar-me as filhas do sol, deixando as moradas da noite para a luz das cabeças, retirando com as mãos os véus. As moradas da noite quais são? Este mundo, né? As filhas do sol, quem são as filhas do sol? As condutoras do carro, no caso, né? O sol quem é? Apolo, que por sua vez também é Deus da sabedoria, do conhecimento. Né? Os oráculos são em geral de Apolo, né? Portanto, quer dizer, o Apolo é um complemento de Atenas, né? De Athené. E as filhas de Apolo são as musas, né? Por quê? Isso tem relação com um mito relatado por Píndaro na Ode a Zeus, né? Zeus, depois de ordenar o mundo, de fazer o mundo todo, né? O mundo era caótico e vazio, etc. e tal. Zeus o ordena e instaura por todo lado a justiça, a ordem e a lógica, o logos, né? A proporção, a devida proporção. E aí faz aquela inauguração, abre a cortina ao som de New York, essas coisas todas, tá? Né? E aí
convida os deuses, olha, eu preparei uma coisinha aqui e tal, né? Tem um coquetel de abertura com néctar e ambrosia, e pergunta, então, o que vocês têm contra isso aqui, né? Aí o Apolo diz, há um pequeno problema, né? Falta quem louve o Criador de todas essas coisas. E aí Zeus cria o homem, né? E aí Apolo diz, está incompleto, né? Por quê? Porque ele esquece o seu papel original de louvar o ordenador de todas as coisas, né? Então o que ele faz? Ele casa com Mnemosine, a memória, a sabedoria se casa com a memória e gera as musas, as padroeiras de todas as artes, que são as que conduzem o carro do Parmênides em direção a Apolo, né? Bom. Por que Apolo e não a Zeus? Por que Apolo e não a Zeus? Porque o Zeus você não se aproxima diretamente, você se aproxima pela via da sabedoria, né? Você louva o Criador e nesse louvor se aproxima dele, mas para você chegar a esse louvor você precisa da sabedoria e da memória, né? E a memória é avivada, ativada pela arte, pelas artes, né? É lá que estão as portas dos caminhos de noite e dia, noite da terra e dia o sol, né? E a sustenta a parte uma verga e uma soleira de pedra, dividem-se as duas coisas. A noite ao mesmo tempo é o que? Noite é o mundo, noite é a escuridão, noite é a ignorância, né? Noite é o estar perdido, né? Dia é o contrário, né? A clareza, o sol, o saber onde você está, etc. e tal, né? Ter direcionamento na vida, etc. E elas etéreas enchem-se de grandes batentes, destes justiça de muitas penas tem chaves alternantes. A justiça, ius, ordem, direito, né, é que tem a chave de um e de outro. A esta, falando-lhes as jovens com brandas palavras, persuadiram habilmente que a tranca ferrolhada depressa removesse das portas. E estas dos batentes que vão escancarando fizeram abrindo-se os brônzeos umbrais nos gonzos alternadamente girar, em cavilhas e chavetas ajustados. Por lá, pelas portas, logo as moças pela estrada tinham carro e éguas. E a deusa me acolheu benévola, e na sua a minha mão direita tomou, e assim dizia e me interpelava: ó jovem, companheiro de aurigas imortais, tu, que assim conduzido chegas à nossa morada, salve, pois não foi de mau destino que te mandou perlustrar esta via, pois ela está fora da senda dos homens. Mas a lei divina e justiça, é preciso que de tudo te instruas, do âmago inabalável da verdade bem redonda, e de opiniões mortais em que não há fé verdadeira. No entanto, também isto aprenderás, como as aparências deviam validamente ser, por tudo atravessando. Pois bem, eu te direi, diz a deusa, e tu recebe a palavra que ouviste. Os únicos caminhos de inquérito são a pensar. O primeiro, que é e, portanto, o que não é não ser. Então, o primeiro caminho é
o que é e o que não é não ser. De persuasão é esse caminho, pois a verdade acompanha. O outro, que não é e portanto que preciso não ser, este então, eu te digo, é atalho de todo incrível, pois nem conhecerias o que não é, uma vez que não é exequível, nem o dirias. Portanto, né, aqui conduz a sabedoria, basicamente, o ponto-chave, os batentes, os umbrais do dia e da noite, aquilo que permite a você conhecer e não estar perdido no meio de imagens e símbolos ilusórios. O que é? O que é e não é não ser. Ele está colocando os princípios aí de ser excluído, identidade. Ele estabeleceu aí no final. Exatamente, estabeleceu o princípio da identidade e o princípio da não contradição como bases para o conhecimento verdadeiro. Repara que o princípio da não contradição, né, destrói por base todo o sistema panteísta. Acabou-se. Num certo sentido, agora sim, né? Está aberto o caminho para Platão e Sócrates plenamente. Agora sim está, né? Se, digamos, você chegou ao âmago da razão e, portanto, tendo chegado ao âmago da razão, chegou ao âmago da possibilidade de conhecimento. Né? Ponto 1. Ponto 2. O segundo é aquele do que não é e é preciso que não seja. Esse é o segundo caminho do conhecimento, né? Só que é o caminho do conhecimento falso, o caminho do conhecimento ilusório, é ilusão. Se vocês pensarem bem, aqui se deu um fenômeno muito interessante, né? O budismo diz o que sobre o mundo? Que só a divindade é. Né? Que só a divindade é, que essa divindade tanto pode ser, dependendo dos diversos budismos, uma energia cósmica, uma lógica cósmica, uma pessoa que reúne lógica e energia, ou nada. Todas as 4 possibilidades são possíveis, né? Todo o resto do mundo é o quê? Deuses, coisas, figueiras, o Hélio, o nosso amigo, de tudo é Maya, a ilusão,
a roda do mundo que te leva perpetuamente de lugar nenhum a lugar algum, né? A roda das reencarnações, a roda dos acontecimentos da vida. Uma hora você é rico, depois você especula na bolsa, perde tudo, aí você é pobre, tem que morar embaixo do viaduto Sumaré, e assim por diante. Quer dizer, né? O mundo é nada, pura ilusão da qual você precisa se desfazer. Repara que o Parmênides diz exatamente isso, né? O ser é, e todo o restante é ilusão, pura ilusão, pura opinião, puro nada, pura, né? Daí, por exemplo, que todos os seguidores do Parmênides vão fazer o seguinte, né? Vão tentar provar logicamente que não faz sentido que o mundo exista, né? Por exemplo, um deles é o clássico mais famoso de todos, de Zenão de Eleia, é Aquiles e a tartaruga, o paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Conhece? Não? A maioria conhece. E para benefício da minoria, Aquiles está aqui, a tartaruga, que afinal de contas é lenta pra caramba, você lhe dá um handicap, né? Você dá um trechinho que ela pode andar. Então, se ela partir daqui, né, Aquiles nunca mais a alcançará. Por quê? Ao ponto em que ela se encontrava, ela não estará um ponto à frente. Isso. Ou pode, a formulação dizer, não é, quando chegar a metade do caminho entre ele e a tartaruga, esse caminho já terá aumentado. Quando ele percorrer novamente a metade, novamente esse caminho terá aumentado, e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. De tal forma que Aquiles jamais pode alcançar a tartaruga. Resolvam. Bom, ele que não vai percorrer só a metade, ele vai percorrer mais que metade e vai alcançar. Não tem nada a ver. Não é a solução. Onde está o erro desse raciocínio? Que ao mesmo tempo é o grande erro do panteísmo. Falta do ponto fixo. Não. Senhores, engenheiros, biólogos, etc., administradores, economistas, pô! Tartaruga é mais lenta que aqui, então Não. Porque o problema é um problema de espaço. Não, mas ele diz que a tartaruga não vai estar. É isso? Ele diz que toda vez que Aquiles percorre metade do caminho até a tartaruga, essa tartaruga já andou um pouco mais. Portanto, a metade não é a metade. É menos que a metade. Novamente, ele vai percorrer a metade da distância, a tartaruga andou um pouco mais. Portanto, também a metade não é a metade, né? É inferior à metade. Aí vai correr. Excluído aí.
Está dizendo, ele afirma que é a metade e no mesmo momento ele diz que não é a metade. Não, mas isso de certa forma é verdade, porque né, o metade não é metade. Não, mas isso quer que o conteúdo seja excluído. Não quer você falar que metade não é a metade. Como que coisa é e não é. Isso, na verdade, o que eu chamo de metade na primeira metade da frase é algo que não é metade. Pronto. Estou usando a palavra metade em dois sentidos diferentes. Sim, Vamos lá. Eles consideram o espaço como infinitamente divisível. Ora, o espaço não é infinitamente divisível na realidade. O espaço só é divisível infinitamente na razão. Na vida real existe uma distância mínima, né? Equivale a um átomo de distância, vamos dizer assim, né? E, portanto, há um momento em que Aquiles, sim, chega até a tartaruga na vida real, né? Portanto, isso não é mera ilusão, né? Portanto, a mudança e a realidade são realidades. Por sua vez, né, é onde erra precisamente onde erra o Parmênides, pois o mesmo é pensar e, portanto, ser. Exatamente o mesmo erro do Hegel. Né? Ser e pensar não são a mesma coisa. O panteísmo chegou em Parmênides ao seu máximo grau de desenvolvimento e nesse mesmo movimento se destruiu a si mesmo. Vocês repararam nisso? Né? Ele chegou ao máximo a que o panteísmo podia chegar e ao mesmo tempo destrói o panteísmo. Né? Vocês reparam que ao longo desse processo, né, foram sendo feitas, já estou terminando, tranquilo, foram sendo desenvolvidas o quê? Dezenas de instrumentos de análise que no começo não eram possíveis. Como? Através das distinções. Né? Para a filosofia, o instrumento, o bisturi, é a palavra. Né? E os primeiros, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, etc., não têm instrumentos à sua disposição. E, na verdade, Platão e Sócrates, etc., ainda tem poucos e rudimentares. Mas, quer dizer, vocês reparam que temos uma teoria da distinção dos elementos, falsa, mas básica, e que foi vigente até a tabela periódica do Russo lá, né? Nós temos agora a distinção entre mente e matéria. Nós temos, né, a possibilidade, a palavra de ilimitação, ilimitado. Né? Nós temos a palavra do Logos e a teoria do conflito dos contrários como criador da harmonia, da tensão permanente, né? Como criador da harmonia entre ser, estavelmente, e mudar, né? Que precisará ser corrigida, mas é uma explicação possível, né? E nós temos o princípio, enfim, o princípio da não contradição e o princípio da identidade, que são a base de toda o pensamento racional, né?
Ou seja, o trabalho feito pelos pré-socráticos, as apalpadelas, as cegas, né, é um trabalho absolutamente genial, né, e toda a filosofia posterior vai ser-lhe devedora. Então, é isto, senhores. Muito obrigado pela vossa paciência e hasta la vista. Agora, só para terminar, interessa sobre a aula anterior, alguém perguntou, a coleção do Coplestone, se vocês quiserem comprar aqui, deve ter em seco. Né? Coplestone é o mais que analisa mais detalhadamente toda a história da filosofia, são 10 volumes ou coisa que eu falo. O que me parece o mais inteligente e que penetra melhor, só que está em castelhano, é a história da filosofia do Johannes Hirschberger, 2 volumes. Né? Provavelmente está sendo reeditado pela Herder na Espanha, e vocês devem poder comprar pela Amazon ou internet se quiserem. Tem a história da filosofia do Reale, né? Em 3 volumes, que é muito boa também. Abrange, é completa e abrange tudo. Embora às vezes um pouco, em algum momento você vê que ele não entendeu, principalmente os filósofos modernos, que é a força do Hirschberger. Né? Para a aula passada e uma primeira visão do sistema panteísta, tem essa dicta aqui, que é a número 8, tem um artigo do Will de Servo que vos fala sobre símbolo e realidade, né, que é interessante ter presente. Tá? Dos que alguém mais preencheu isso aqui, não?